ainda de pé no seu lugar, pegue na sua mão a sua Bíblia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Abra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 16. Lucas 16, 19. Lucas 16, 19. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim, eu não sei se na sua Bíblia, no cabeçalho ali, antes do versículo 19, se está escrito a parábola ou se está escrito só o rico e o Lázaro, ou Lázaro e o rico. Tem algumas Bíblias, todas estão escritas parábolas. A Bíblia diz assim, verso 19, Lucas 16, 19. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regaladamente e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, ou inferno, ergueu os olhos, estando em tormento, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na língua a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Molhe na água, na verdade. E disse-lhe, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-los. E disse ele: não, Abraão, meu pai, se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, ou seja, se não ouvem aqueles que estão vivos, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Pode ser sentado. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, eis aqui a tua palavra, Senhor. Ó Deus, fale conosco, nos abençoe, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo.
E você diz amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós lemos aqui esse texto, né? No meu cabeçalho aqui está como o seu, a parábola do rico e Lázaro. Há uma grande discussão entre alguns acerca de se isso é uma parábola, se não é. Mas isso não entra em questão aqui nessa noite. Porque seja por parábola, seja por uma história que foi contada, que aconteceu, o certo é que esta palavra ela é verdadeira. E o apóstolo Paulo diz que ela é digna de toda aceitação. Haja quem diga que a Bíblia é um livro escrito pelos homens. Com certeza foi o homem que escreveu, mas foram homens inspirados por Deus, que tiveram experiência com Deus, que tinham sensibilidade à voz de Deus e que escreveram aquilo que Deus deixou para toda a humanidade. Só que aí entra a questão se a pessoa crê ou não. Só que toda escolha, que toda atitude, ela tem um resultado. E fé é um dom de Deus. Só que se a minha fé, se a sua fé, ela não for direcionada pela palavra, mesmo assim, nós vamos estar dentro da palavra. Não entendi, pastor. Jesus, ele fala acerca do inferno. E muitos não creem. Muitos dizem que o inferno é aqui. Automaticamente estão dizendo que Jesus é mentiroso. Mas crendo a pessoa ou não, crendo ela ou não, a palavra vai continuar sendo verdadeira. A Bíblia diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Está lá em Atos dos Apóstolos. Porque Deus é a própria verdade. E Ele não pode negar a sua existência. Ele não pode negar a verdade, não pode negar a sua palavra. A Bíblia, então, Jesus vem contando, né, essa parábola. Lucas escrevendo essa parábola acerca de Lázaro e um homem rico. E o desfecho desse texto é que um foi para o céu, o outro foi para o inferno. Se o texto relata a parábola, isso são comparações. Aqui nós encontramos na pessoa de Abraão o próprio Deus. Comparação, porque Abraão foi tido e é tido como o nosso pai na fé. E Deus falou: todos aqueles que creem no Deus de Abraão, porque em Abraão serão benditas todas as famílias da terra. Então todos aqueles que creem, que servem o Deus de Abraão, serão abençoados. Então Abraão aqui representa a pessoa de Deus. Lázaro e o rico representam o povo, o mundo, representa a humanidade, mas também representa o crente e o descrente, o crente e o incrédulo, aquele que crê e aquele que não crê, aquele que acredita na palavra e aquele que não acredita na palavra, aquele que diz que acredita em Deus, mas não segue a palavra, e aquele que diz que crê em Deus e segue a palavra. Porque tem pessoas que dizem que acreditam em Deus, mas não creem na palavra. Então não creem em Deus. Porque se a palavra é de Deus, ele não acredita na palavra, ele só acredita naquilo que vai
de encontro à vontade dele, ao prazer dele, aquilo que só é bênção, aí ele acredita. Quando fala que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele pula, ele se alegra. Quando fala que aonde ele colocar panos dos pés, Deus vai dar por herança. Ele fala que Deus vai abrir as portas da área do céu e vai derramar bênção. Ele se alegra, ele saltita. Mas quando fala que ele tem que consertar, aí, opa, isso aí não é palavra de Deus. Isso aí eu não aceito. Isso aí já é coisa, né? História desse pastor e dessa igreja aí. Não, é a palavra de Deus. Deus, ele é amor. Deus, ele é abençoador. Mas Deus também é um Deus justo. Deus é um Deus justo. Então Deus vai abençoar o obediente, aquele que crê. Porque quem crê, obedece. Quem não crê, não obedece. Pode até falar que crê, mas se não obedece, não crê. Ele crê da boca para fora. E como eu já disse, né? Se a gente ensinar um papagaio a falar, ele fala. Ele fala certas coisas se você ensinar. Então falar, até papagaio fala. Aí é onde a Bíblia diz que a fé sem obra, ela é morta. Eu posso falar que eu creio, mas se eu não faço nenhuma obra, ou seja, se eu não estou agindo conforme a palavra de Deus, é uma fé sem obra. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar o nosso Deus. Amém? Amém. Então aqui, aí a Bíblia fala que anjo fala do lugar de tormento do inferno, e quando fala seio de Abraão, está falando do céu. E quando Jesus disse lá para o ladrão na cruz, ainda hoje estarás comigo no paraíso, estava falando do céu. Então não existe, quando a pessoa morrer, uns vai para o seio de Abraão, outros vai para o paraíso, outros vai, não, vai todo mundo para o céu. E quem morrer? Direto para o inferno. Não tem purgatório, não tem esse negócio da alma ficar vagando, se purificando, até não. Ou não tem essa também de morrer e depois nascer num outro corpo, né? E os da África, lá daqueles países de fora, falam que a pessoa pode vir nascer até no corpo de um animal, né? Então não tem isso aí. Morreu, a Bíblia fala, o homem está ordenado morrer uma só vez. Depois disso vem o juízo, a prestação de contas. Então não tem meio termo. Aí a Bíblia fala que final do desfecho, o rico foi para o inferno e o Lázaro foi para o céu. Pastor, ele foi rico, só porque ele era rico, ele foi para o inferno? Não, meu irmão. É a atitude dele, é a atitude da pessoa que leva ela para o inferno. Não é a conta bancária dela, não é se ela veste bem, se ela veste mal, se ela come bem, se ela come mal, se ela bebe bem, se ela bebe mal, se ela bebe, se ela não bebe. O que importa é a conduta dela diante de Deus. É isso que vai garantir a nossa ida para o lugar eterno. Se é para o sofrimento eterno ou se é para o gozo eterno, para a eternidade com o nosso Deus. Então são escolhas. Certa feita, um jovem chega para Jesus, ele diz que ele era rico, e ele pergunta: mestre, o que eu devo fazer para entrar no céu? Aí Jesus fala com ele: tens observado a lei? Tenho. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro, eu faço aquilo outro, desde a minha infância. Aí Jesus fala para ele: mas te falta uma coisa, o quê? Vende o que tem. Vende o que tem. Dá aos pobres. Aí você pode me seguir. Aí você pode me seguir. A Bíblia diz que ele ficou triste.
ficou triste. Porque a Bíblia diz que aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Então o coração dele estava nas suas riquezas. O coração dele estava ali. Então aonde nós colocamos o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Então a vida dele se baseava, ele estava poupado, ele estava alicerçado na sua fortuna. Aí a Bíblia diz que ele vivia regaladamente. A Bíblia diz que ele vestia as melhores roupas. A Bíblia vai dizer que ele vestia o linho finíssimo. Não era o linho fino, é o linho finíssimo. Era da melhor qualidade, ou seja, dinheiro para ele não era problema. A Bíblia diz então que na porta dele havia esse mendigo. Havia esse mendigo. Aí a Bíblia diz que ambos passaram pela mesma situação que todos nós que ainda estamos aqui, enquanto Jesus ainda não voltou, todos nós ainda estamos sujeitos a passar por esse dia. Que dia que é esse? É o dia da morte. Enquanto Jesus não voltou, porque se Jesus voltar agora, nós não vamos provar a morte, nós vamos ser arrebatados. Quem crê nessa palavra, aplaude e glorifique o nome dele. A Bíblia diz que se Jesus, se a trombeta soar e o Senhor vir com a alarido, a Bíblia diz que nós vamos ser arrebatados. Vamos ter o nosso corpo transformado em corpo de glória e seremos arrebatados para estar com o Senhor para sempre. Mas enquanto estamos aqui, enquanto ainda não aconteceu esse evento chamado arrebatamento da igreja, todos nós estamos sujeitos a ter a nossa senha chamada, a provar a morte. Só que depois que morremos, para alguns morreu, acabou. Para outros, não, se eu morrer, eu vou para o céu. Mediante a sua conduta, mediante a nossa conduta, é que vai dizer para onde que nós vamos. A Bíblia diz que esse rico, ele vestia muito bem. Ele vivia esplendidamente, mas ele vivia regaladamente. Ele vivia esbanjando. Ele vivia com o coração voltado naquilo que ele tinha. O Deus dele era aquilo que ele tinha. Mas em contrapartida, a Bíblia diz que havia um mendigo na porta dele. E ele passava ali e nem junto para o mendigo. E o mendigo esperando cair da mesa dele migalha para que ele se alimentasse. E a Bíblia diz que esse mendigo, né, o rico, ele vivia esplendidamente, vestia roupas finíssimas, ou seja, andava, ia nos lugares, enfim, se divertia, se regalava, mas a Bíblia diz que esse mendigo, além de mendigo, ele estava cheio de ferida. E de vez em quando vinham os cães e lambiam as suas feridas. Lambiam as suas feridas. Ou seja, uma situação deplorável. Quem olhava, e muitos ainda vão dizer, como não só nesse tempo, mas nessa época, porque a Bíblia diz que o dia que Jó ficou nessa situação, quando Jó ficou leproso, a Bíblia diz que aqueles que eram amigos dele chegaram e começaram a conjecturar: Jó deve ter pecado contra Deus, por isso que ele está passando por isso. Então nunca associe a situação de alguém por causa do pecado. Tem pessoas que estão passando necessidade, porque ainda não apareceu ninguém para estender a mão. Não tem nada a ver com pecado.
Não tem nada a ver com conduta da pessoa. É necessidade. É pessoas precisando que alguém estenda as mãos. A Bíblia diz que Jesus fala com os discípulos: olha, eu estive com vocês. Eu tive frio e vocês não me cobriram. Eu tive fome e ninguém me deu de comer. Eu tive sede e ninguém me deu de beber. Aí Jesus fala: quando vocês deixam de ajudar esses meus pequenos, quando vocês fazem algum bem, esses pequeninos estão fazendo mal a mim. Então tem muitas pessoas necessitadas. Tem gente querendo sair daqui. Tem gente montando caravana para ir para não sei para onde, levar mantimento. Está errado, tá não, pastor. Mas às vezes tem gente no bairro aqui morrendo de fome e a pessoa não sai para alimentar quem está no bairro. Então temos que rever os nossos conceitos acerca do que é missões. Missões não está relacionada simplesmente a ir para fora, a ir para o país tal, para o lugar tal que está precisando, mas também missões, ela começa dentro de casa. Então o que adianta eu sair daqui, levar uma cesta básica lá para o norte de Minas, lá para não sei aonde, enquanto tem gente do meu lado padecendo necessidade, precisando que alguém estenda a mão. Então a Bíblia diz que esse mendigo estava ali. E como na época de hoje, como nessa época aqui, e como na época também de Jó, alguém vai dizer: deve ter pecado. É claro que existem sim, irmãos, pessoas que estão nessa situação. Tem pastores aí na rua mendigando. Tem missionários aí na rua mendigando. Por quê? Porque o diabo armou um laço. E infelizmente eles caíram. Perderam tudo, perderam a família, perderam o carro, perderam tudo. Infelizmente por causa do pecado. Porque o pecado escraviza. O pecado empobrece. O pecado leva a pessoa para a lona. E o pecado, como diz a Bíblia, separa o homem de Deus. E se o homem está separado de Deus, quem está pronto para abraçar ele? O diabo. Então, muitos casos, não podemos generalizar, muitos casos são algo espiritual. Foram pessoas que abandonaram o caminho do Senhor e deixaram se cegar pelos prazeres dessa vida, e o diabo então aproveitou essa oportunidade e jogou eles na lama. Mas outros, necessidade, nada a ver com o pecado, que foi o caso deste Lázaro. Então a Bíblia diz que no final, que todos os dois morreram. Só que aí entra a diferença. A Bíblia diz que aconteceu, olha o que a Bíblia dizia. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Ou seja, foi levado para o céu. E morreu também o rico e foi sepultado. Foi sepultado. Então por que um foi para o céu e o outro foi para o inferno? Ele mesmo falou: o lugar que eu estou é um lugar de tormento. Então por que um foi para o céu e o outro foi para o inferno? Primeiro, o texto relata o nome do mendigo. Cadê o nome do rico? Cadê o nome do rico? O próprio Deus se preocupa com o nome dele. Nós também, como cristãos, como servos e servas de Deus, temos que também nos preocupar com o nosso nome. Olha o que a Bíblia vai dizer: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Tem muita gente jogando o nome de Deus na lama. Ninguém pode sujar o nome de Deus, mas tem muita gente jogando o nome de Deus na lama. Tem muita gente revoltada com Deus por causa da atitude de alguns que estão jogando o nome do Senhor na lama.
Só que uma coisa é certa, como eu já disse, tudo que nós plantamos, nós colhemos. A Bíblia diz que de Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Como a pessoa joga o nome de Deus na lama? Pregando um falso evangelho, enganando pessoas, e muitas das vezes usando a própria palavra, mas da maneira deles, não como a palavra é ensinada. Olha o que a Bíblia vai dizer: é melhor um bom nome do que um bom perfume. Em outro texto vai dizer: é melhor um bom nome do que muitas riquezas. Por causa desse rico aqui. Por que, pastor? Dinheiro acaba, dinheiro passa, o cheiro do bom perfume passa, mas o nome não. Fulano pode morrer, mas o nome dele é lembrado. Como eu não sei se é bom, mas o nome vai ser lembrado. Mas o texto aqui não relata o nome do rico, mas relata o nome do mendigo. Relata o nome do mendigo. E olha o que a Bíblia vai dizer. Isaías vai dizer: não temais. O próprio Deus fala: não temais, pois eu te resgatei. Quem resgatou? O mendigo? Os anjos de Deus, os enviados de Deus. Eu te resgatei e te chamei pelo teu nome. Deus conhece o teu nome. Deus conhece o meu e o seu nome. Ainda que queiram colocar outros nomes em mim e em você, se Deus me conhece pelo meu nome, se Deus conhece a sua e a minha postura, fica tranquilo, porque o meu nome e o seu nome, meu irmão, entenda uma coisa: o nosso nome pode ser difamado aqui na terra. Podem querer denegrir o nosso nome aqui na terra. Podem, meu irmão, até exaltar o nosso nome aqui na terra. Mas a Bíblia diz que um dia os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Senhor, nós estamos alegres. E por quê? Porque os espíritos se submeteram a nós. Nós oramos e as pessoas foram curadas. A Bíblia diz que Jesus: não vos alegrai, porque os espíritos submetem a vós, mas alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Se o teu nome está lá, então aplauda e glorifique o nome dele nessa noite. Aleluia! O nome de Lázaro já estava escrito lá. É isso que importa. Podem te intitular o que for. Se condiz, aí é problema. Se condiz com o que estão falando, aí já é problema. Ah, mas aquele fulano é crente, mas é mentiroso. Ah, aquele fulano é crente, mas é caloteiro. Ah, aquele fulano é crente, mas gosta de falar palavrão. Ah, aquele fulano é crente, mas todo dia na casa dele só falta descer na boquinha da garrafa. Então, aí, quando estão falando alguma coisa que está acontecendo, aí já vira problema. Por isso que a Bíblia diz: é melhor um bom nome. Nós temos que zelar pelo nome do Senhor. E quando zelamos pelo nome do Senhor, o nosso nome também é zelado. Digo até hoje, meu pastor, né? Nosso contato hoje é pouquíssimo. Mas eu sempre lembro das palavras dele: olha, essa questão do nome. Aí ele falava que às vezes tem uns que são o crente boquinha doce. Não pode ver uma boquinha que já quer beijar. Aí qual que é o título que ele está levando?
Aquilo ali é um pegador. Aquilo ali é um alpiniguete. Porque não zela pelo nome. Não zela pela comunhão, pela santidade de Deus. Então a Bíblia diz que o nome de Lázaro, do mendigo, foi registrado. O nome dele era Lázaro. E entenda uma coisa: quando você valoriza o seu nome diante do Senhor, porque até o inferno conhece e estremece diante do nome de Jesus e diante do seu nome. É, pastor, o diabo conhece o seu nome, e o que ele quer fazer é o quê? É denegrir o seu nome. Porque denegrir o seu nome, denegrir a sua imagem. A Bíblia diz que um dia havia certos jovens, viram Paulo expulsando demônio, curando enfermo, e viram o endemoniado. A Bíblia diz que eles chegam para o endemoniado e dizem: olha, eu te expulso em nome do Jesus que Paulo prega. A Bíblia diz que o endemoniado olha para eles: olha, eu conheço Jesus, eu sei quem é Jesus. Isso dá até tristeza no coração. Tem gente que está na igreja e não conhece quem é Jesus. O próprio diabo conhece. Mesmo que ele veio de lá. Ele era um anjo de luz, era um anjo que foi feito para adorar o Senhor, mas queria estar comparado a ser Deus, queria ser um Deus adorado. E por isso ele foi lançado aqui na terra, e hoje ele é conhecido como Satanás, o nosso adversário, o diabo. Então o demônio fala: eu sei quem é Jesus, e também sei quem é Paulo. E vocês, quem são? A Bíblia diz que o endemoniado pulou em cima daqueles homens, deram uma coça neles, e eles saíram todos feridos, todos rasgados e todos feridos. Por quê? Não se preocupavam com o seu nome. Queriam o quê? Fama. Queriam o quê? Status. Queriam o quê? Poder. Queriam o quê? Reconhecimento. É tudo que o diabo quer, irmão. É tudo que o diabo quer. É tudo que o diabo quer, que a pessoa ache que é por causa dela que as coisas acontecem. Não. Acontece é por causa do nome dele. É por isso que nós temos que preservar o nosso nome. Mas temos que preservar primeiramente o nome do Senhor. O nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Olha o que Davi vai dizer: olha, Golias, você pode vir com espada, você pode vir com lança, você pode vir com escudo, porém eu vou na força do meu braço, porém eu vou na minha habilidade, porém eu vou porque eu sou o cara que eu matei urso. Ele não. Ele disse: você pode vir com espada, você pode vir com lança, você pode vir com escudo, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Se você vai pelo nome dele, aplauda e glorifique o nome dele. Então não adianta nós até ouvirmos falar do nome dele e não preservarmos o nome dele, e não preservarmos o nosso nome também. A Bíblia diz que um dia chegaram para Jesus e disseram: Senhor, em teu nome, em teu nome nós expulsamos, em teu nome nós curamos, em teu nome nós fizemos maravilhas. A Bíblia diz que Jesus vai dizer abertamente, disse abertamente para eles: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então entenda uma coisa:
Dom espiritual não leva ninguém para o céu. Dom para curar não leva ninguém para o céu. Dom de falar em língua não leva ninguém para o céu. O que leva para o céu é ser um homem que preserva o nome do Senhor, que não joga o nome do Senhor na lama, que não, enfim, que se preocupa com o seu nome, porque o nome do Senhor é quem tem que ser glorificado. É por isso que a Bíblia diz que é o nome de Jesus. Foi dado a ele um nome que está acima de todo nome, e toda língua confessará, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia. Exaltar o nome dele, o nome dele. Então, como o nome do Senhor tem que ser valorizado, como o nome do Senhor tem que ser preservado, o nosso também tem que ser. Nós temos que nos preocupar com a nossa conduta, porque se nós passarmos pelo quadro que passou esses dois homens, se o nosso nome não estiver lá no livro da vida, lá nós não vamos entrar. Esses dias minha esposa foi no evento, foi palestrar no evento. Hoje está moderno. Hoje é QR Code, não sei mais o que, mas em alguns eventos ou em algumas festas, para entrar tem que ter o nome. Seu nome está aqui? Não estou vendo seu nome aqui não. No livro de Apocalipse diz que os livros vão ser abertos. E o nome que não for achado escrito vai ser lançado no livro da vida. Vai ser lançado no lago de fogo. Então é por isso que nós temos que nos preocupar com o nosso nome aqui. Porque quando você se preocupa com o seu nome, você está se preocupando com o nome do Senhor. Aquilo que eu preguei alguns dias atrás, que nós carregamos em nós o nome de Jesus. Nós carregamos em nós o nome do Senhor. Quando alguém diz: aquele fulano é crente e está fazendo isso, é a mesma coisa que está falando: uai, Jesus faz isso? Jesus é esse. Que Jesus é esse? Não quero seguir esse Jesus, não. Para ser crente desse jeito? Quero não. Então é o nome do Lázaro. Ele não tinha boa condição, não tinha uma saúde perfeita como esse rico, mas ele tinha o nome dele escrito no livro da vida. Ele se preocupava com o nome dele. Então, para entrar lá, nós temos que nos preocupar com o nosso nome. Segundo, olha o que a Bíblia vai dizer: e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas ou as feridas. Ou seja, mesmo em meio àquela situação, Lázaro continuava temente ao Senhor. Mesmo pobre, mesmo cheio de feridas, ele continuava temente ao Senhor. E Jó foi da mesma forma. A Bíblia diz que Jó perdeu os 10 filhos, perdeu todos os seus bens, perdeu a saúde, e a Bíblia diz que a mulher dele, se Jó não fosse um homem de fé,
não fosse um temente a Deus, ele assinava o divórcio dele ali na obra. A Bíblia diz que Jó numa situação deplorável, os amigos já desconfiando de Jó, a Bíblia diz que a mulher dele chega: ô Jó, olha aí, Jó. Vou conjecturar, mas vou completar com as palavras dela no final. Imagina, Jó, nós já perdemos nossos filhos, Jó. Jó, nós já perdemos a nossa casa, nós perdemos a nossa plantação, nós perdemos os nossos bens. Jó, olha como é que você está. Jó, você está podre, Jó. Aí a Bíblia vai dizer que ela olha para Jó e diz: amaldiçoa esse Deus e morre. Era como se ela estivesse dizendo: amaldiçoa o nome desse Deus e morre. A Bíblia diz que Jó olha para ela, mesmo cheio de ferida, mesmo tendo perdido tudo, ele olha para ela e disse: o Senhor me deu, o Senhor tomou. Nu eu cheguei aqui, e nu eu vou voltar, mas bendito seja o nome do Senhor. O meu Redentor, eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará para me socorrer. Ou seja, mesmo em meio à sua situação, Lázaro continuava como Jó, temente ao Senhor. Foi o próprio Deus que falou: Satanás, observaste o meu servo Jó, homem íntegro, se desvia do mal e é temente a mim. Aí foi aí que Deus permitiu o diabo tocar, porque o diabo falou: ele só te tem o Senhor porque ele tem uma família grande, ele tem muitos bens, ele tem uma saúde boa. E Deus falou: tudo bem, pode tocar em tudo que ele tem, só não toca na vida dele. Só que depois que Jó dá essa declaração, quando Jó olha para os amigos dele, começa a orar para os amigos dele, a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó, mudou o cativeiro de Jó, restituiu Jó tudo em dobro. Em dobro. Quer dizer que Deus deu duas mulheres para Jó, não deu, é problema. Continua a mesma mulher, mas o amor dobrou, a coisa ficou melhor do que já era na primeira vez. Tanto que ele teve mais 10 filhos. Deus deu o dobro. Aí a Bíblia diz então que os dois morreram, mas o nome de Lázaro estava escrito lá. E mesmo em meio à sua atitude, à sua situação, ele continuou temente a Deus. O rico, a Bíblia diz que ele vivia regaladamente, estava nem aí. Para ele, o Deus dele é que era a riqueza dele. Para ele, aquilo que ele possuía, que era a riqueza dele. E tem pessoas que são assim, podem não ter uma fortuna, mas às vezes adquirem um bem, adquirem algo e viram as costas para Deus. Não precisa de Deus não, cara. Está tudo tranquilo, está tudo favorável, não está faltando nada, tem tudo. Não precisa de Deus, não precisa ir para a casa de Deus, não precisa adorar, não precisa de cultuar, não precisa fazer igual esses crentes a todo dia na igreja. Não preciso, tudo bem, tudo bem. Cada escolha, algo vai ser colhido. Então a Bíblia diz que mesmo assim ele continuava temente ao Senhor. E aqui eu vejo aquilo que o profeta Abacuque, ele vai ensinar, ele diz: olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide do campo minta, ele termina dizendo: todavia
eu me alegrarei. Todavia, eu me alegrarei. Vou dizer de novo: todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Você pode se alegrar nesse Deus, se Ele é o Deus da sua salvação. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aí a Bíblia diz: por Ele preservar o seu nome, por Ele continuar sendo temente a Deus. A Bíblia diz que quando eles morreram, o rico foi sepultado e foi para o inferno, e o Lázaro foi levado pelos anjos de Deus para o céu. Olha a importância de nós entendermos que a nossa vida não se resume apenas aqui na terra. Há uma eternidade nos esperando. Basta saber qual dela nós vamos participar. Se preservarmos o nosso nome, se continuarmos temente ao Senhor, mesmo em meio a situações que muitas das vezes nos sobrevêm, que muitas das vezes nós nos sentimos sem chão, tem muitas vezes nós sentimos que parece que o céu está de bronze, que a gente parece que a gente só olha, só vê porta fechada. Mas entenda uma coisa: é quando a gente vê essa situação, é aí que a nossa fé é provada. É aí que nós provamos se nós realmente acreditamos nesse Deus que tem o poder de mudar o cativeiro, de mudar a história, de curar a enfermidade, de abrir a porta fechada, de abrir o céu e fazer o impossível acontecer. É essa fé que vai nos levar para lá. Uma fé baseada em bens não leva ninguém para o céu. Bens materiais, boa saúde, nunca foi sinônimo da presença de Deus. Nunca foi. Se fosse assim, o Lázaro já estava queimando há muito tempo. Já estava atormentado há muito tempo. Então a Bíblia diz que ele foi levado pelos anjos. Por que ele foi levado pelos anjos? Olha o que a Bíblia vai dizer. Salmo 34, verso 7. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. É por isso que Lázaro foi livre do inferno, porque tinha anjo de Deus com ele, guardando. E no dia que ele morreu, ele foi levado por este anjo, foi levado para o céu. Então, além da presença de Deus nos acompanhar, ele ainda coloca um guarda-costa para nos guardar, o anjo dele. Isso é só para quem crê, meu irmão. Isso é só para quem crê. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa. E o anjo, enquanto o rei estava achando, trazendo para a nossa realidade. Tem gente que acha: não, eu estou com 10 segurança e, mamãe, tem. E aí eu entro numa questão aqui, que antigamente tem alguns pregadores da atualidade que, quando às vezes não tinha dinheiro para comprar um paletó, andava na favela, subia os morros, pregava o evangelho, não estava nem aí. Hoje, que está na mídia, está na fama, tem muito dinheiro, tem que andar com segurança do lado. Aí, cadê o anjo do Senhor? Cadê aquela fé que acreditava no anjo, na proteção do anjo do Senhor? Cadê?
Então tem alguma coisa errada. Então entenda uma coisa: bens materiais, saúde, boa saúde, nunca foi sinônimo da presença de Deus. Teve homens de Deus que morreram doentes. Mas por que Deus não curou, meu irmão? A maior preocupação de Deus é com a nossa alma. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Foi o que aconteceu com esse rico. Tinha tudo que um ser humano, em questão material, precisava, mas perdeu a sua alma, perdeu a sua salvação. Dinheiro é bênção, com certeza. É bênção e sempre foi bênção. Ele se torna maldição quando eu passo a amá-lo. A Bíblia diz que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Quando o nosso empenho é maior para buscar o dinheiro do que para buscar a presença de Deus, o nosso Deus é o dinheiro. Tem gente que fica frustrado porque não conseguiu tal coisa, porque não conseguiu tal empresa, porque não conseguiu comprar tal bem, porque não tem carro, porque está frustrado com isso. O Deus dele é o dinheiro. Porque ele acha, se eu tiver esse dinheiro, eu compro isso e está resolvido. Entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Tem gente que, se Deus der para ele algumas coisas que ele quer, ele desvia. E Deus, como é misericordioso, não vou dar não, porque eu não quero perder. Eu vou curar a alma dele, eu vou curar a alma dela para ela entender que o bem mais precioso é a minha presença. A Bíblia diz que Paulo tinha um espinho na carne. E ele orou ao Senhor. A Bíblia diz que ele orou ao Senhor 3 vezes: Senhor, tira de mim esse espinho. E Paulo vai dizer: ele parece um mensageiro de Satanás que sempre vem me esbofetear. A Bíblia diz que ele se sentiu fraco por causa disso. A Bíblia diz que Deus olha para ele: Paulo, entenda uma coisa, a minha graça te basta. A Bíblia diz que Paulo, na mesma hora, entendeu que quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Que não é essa enfermidade. É por isso que ele diz, na carta aos Coríntios, capítulo 13, ele vai dizer que nem a profundidade, nem a altura, nem os prazeres, ele disse, ainda que eu dê a minha riqueza aos pobres, ainda que eu dê a minha cara para ser queimada, ele vai falar uma série de coisas, ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que ele fale que se não tiver amor, ele nada seria. Aí a Bíblia diz que ele continua o texto e vai dizer, de repente ele fala: nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então não deixe nada te separar da presença de Deus. Não deixe nada apagar o amor, a chama de Deus no seu coração. Olha o que a Bíblia vai dizer: que aquele que não aborrecer pai, mãe, filho, filha, automaticamente falando, aqueles que estão à nossa volta, por causa do meu nome e por causa do Evangelho, não é digno de entrar lá. Porque infelizmente tem gente que está idolatrando o próprio nome. Que eu quero dizer, idolatria, não.
não tem nada a ver, não está sempre centralizado com imagem. Idolatria é tudo que eu coloco no lugar de Deus. Se eu deixo de buscar Deus por causa de fulano A, fulano B, o meu Deus é fulano A e fulano B. Aí no dia que o fulano morrer, ele vai para o inferno se não se converter. E o dia que eu morrer, eu também vou para o inferno, porque ele é o meu Deus. Me chamaram de louco. Falaram, esse cara não tem respeito. Enterrei a falecida esposa numa quinta-feira. Numa sexta-feira eu estava pregando a palavra do Senhor no altar. Alguém passou e disse, aqui lá não tem respeito pela esposa que morreu. Meu irmão, ela morreu, já foi. Eu continuo vivo. O tempo que ela teve para pregar a palavra de Deus, para viver a vida dela, ela teve. Eu continuei, então eu tenho que continuar a minha missão. Ah não, a mulher morreu, Deus, agora eu vou largar o evangelho, vou parar de pregar. Eu sou para a mulher morreu doente. E daí, meu irmão? A maior alegria é que ela foi para o céu. Meu pai morreu. No outro dia, no mesmo dia, meu pai estava com o corpo lá. No mesmo dia eu estava no altar pregando a palavra. Não, vou meu pai entrar, não. Meu pai morreu, vou parar, porque meu pai morreu doente também. Quem seria o meu Deus? O meu pai, a falecida. Ah, não vou não, porque eu fui. Não, irmão. A presença de Deus tem que ser valorizada. Então não deixe as coisas dessa vida, nada dessa vida, te afastar do seu compromisso com Deus. Não despreze, não deixe a presença de Deus por nada. Fulano quer ir não? Mas eu vou continuar. Vou continuar. Vou pagar o preço em oração. Vou colocar o nome na oração. Vou fazer campanha. Só que se o fulano não quiser, o problema é dele ou dela. Eu vou para o céu. Eu tenho que me preocupar com o meu nome. Eu tenho que me preocupar com a minha comunhão com Deus. Aí a Bíblia diz então que ele foi levado. Aí a Bíblia vai dizer, porventura, não são os anjos, espíritos ministradores, enviados para servir e hão de guardar aqueles que hão de herdar a salvação. Então Lázaro foi levado pelos anjos. O dia que o Senhor, se Ele não vier para arrebatar a igreja, até lá nós corremos esse benefício, não esse risco, esse benefício de também ser levado pelos anjos para entrar no céu. Aí vai se cumprir o que o próprio Senhor disse: vinde benditos de meu Pai. Vinde, entre para o gozo do seu Senhor. Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o que já está preparado antes da fundação dos céus. O céu te espera, o céu nos espera. Aleluia, Deus, obrigado, Senhor. A morte do cristão, ela não é uma tragédia. A morte do crente é apenas uma volta para casa. Nós somos
enfim, peregrinos nessa terra, porque a nossa morada é o céu, a nossa mansão, a nossa casa é o céu, e é para lá que Lázaro foi, e é para lá que nós vamos. Se você crê nessa palavra, aplauda e glorifique esse Deus Todo-Poderoso. Aí a Bíblia diz que esse rico vivia regaladamente. Aí no dia que ele morreu, foi para o inferno. Aí ele se preocupou. Aí que ele foi dar valor. Quando ele estava no tormento, ele disse: Pai Abraão, a coisa que vou conjecturar com as minhas palavras, a coisa que está preta, a coisa que está feia. Meu irmão, você acha que quando faz calor aqui em BH ainda é ameno, lá para o Rio de Janeiro, lá, como lá é o 40 graus, lá o pau quebra. E tem outros lugares fora aí, principalmente essa cidade do Nordeste aí, que o sol é de rachar o coco, como diz por aí. Se a pessoa acha que nesse tempo de calor, nessa época de calor, faz muito calor aqui, lá no inferno é pior, meu irmão. É melhor passar calor aqui e depois ir para o céu do que passar calor aqui e ir para o inferno, onde o calor é pior, onde a Bíblia diz que a chama não se apaga. E ele relatou: o lugar que eu estou é um lugar de tormento. Permita que Lázaro apenas molhe o dedo na água e toca na minha língua e refresca a minha língua, que o trem aqui está feio. A única palavra que ele ouviu foi essa: não. Nananina, não. Enquanto você esteve na terra, você viveu a sua vida com seus bens. Lázaro, com seus maus, viveu os maus dele. Agora, você está num lugar de tormento e ele está aqui consolado. O que Deus estava transmitindo para ele, como transmite para mim e para você? Enquanto nós estamos nessa terra, nós temos oportunidade de colocar a nossa vida na mão do Senhor. Enquanto nós estamos respirando, temos a consciência de entregar os nossos caminhos ao Senhor, nós temos a oportunidade de entrar no céu. Mas nós, assim como não sabemos o dia do arrebatamento, como não sabemos o dia que o Senhor voltará, assim também não sabemos o dia que a nossa senha vai ser chamada. Então, se você não aceitou Jesus, não entregou a vida para Jesus, a oportunidade é hoje. Tanto para quem está aqui, quanto para quem está me ouvindo na internet. A oportunidade é hoje. A oportunidade é hoje. E no final dessa pregação, nós vamos fazer essa oração. E se você que está presente ainda não fez, não perca a oportunidade hoje. E você que está me ouvindo pela internet, faça essa oração hoje e saia em nome de Jesus deste culto, salvo, tendo seu nome escrito no livro da vida. Então ele falou: olha, você teve os seus bens, viveu a sua vida. Aí o que a Bíblia nos ensina? Que a minha salvação, a nossa salvação, ela não depende daquilo que nós temos ou daquilo que nós fazemos. A nossa salvação, ela depende da nossa atitude diante daquilo que Ele já fez por nós na cruz do Calvário. Entregou a sua vida pelos nossos pecados, para que hoje nós pudéssemos ter uma aliança com Deus. Então hoje é noite de fazer aliança com Deus. Se você não tem aliança com Deus,
Hoje é a oportunidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Cristo não veio condenar o mundo, Ele veio salvar o mundo. Aquele homem só deu salvação, só deu crédito à salvação da vida dele e dos seus quando já era tarde. Não despreze a oportunidade de sair daqui hoje salva para a glória de Deus. Amém? Coloque de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. Santo, falando ao coração do teu povo, falando ao coração da tua igreja. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra, como o Senhor diz, ela é como uma semente. Ó Deus, que ela venha ter encontrado uma terra boa nessa noite, para que ela possa produzir o resultado a qual foi semeada. Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos nos preocupar sim, meu Deus, com o nosso nome, nos preocupar com o nome do Senhor, que nós venhamos ser homens e mulheres, ó Pai, que deem crédito à tua palavra, homens e mulheres, ó Pai, que vão, meu Pai, valorizar a tua presença, homens e mulheres que, independente daquilo que estão passando ou que estão vivendo, entendem, meu Pai, que o Senhor é poderoso para mudar toda e qualquer história, mas a prioridade do Senhor é salvar a nossa alma. Por isso, meu Deus e meu Pai, nós oramos e te agradecemos, porque mais uma vez nós tivemos a oportunidade de nos alimentar da tua palavra, em nome de Jesus. E você diz amém e aplaude esse Deus todo-poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu quero finalizar. Queria saber quem aqui é maior de idade, já tem 12 para cima, que quer entregar sua vida para confessar o Senhor Jesus aqui hoje. Ou você que está na internet me ouvindo, se você quer confessar o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, queria que você viesse até aqui à frente e você aí levantasse a sua mão na sua casa, em nome de Jesus. Amém? Tem alguém, irmãos? Não perca a oportunidade. Hoje é noite de salvação. Alguém vai querer confessar o Senhor nessa noite? Em nome de Jesus, para caminhar com o Senhor. Eu vou fazer essa oração. Em nome de Jesus. Não perca a oportunidade. Amém? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Irmão, entenda que a igreja, ela é o lugar de cura. A igreja é a casa de Deus. E Ele é o dono da casa. Ele é aquele que faz a obra. Ele é aquele que nos ajuda. E aqui Ele colocou homens e mulheres para te ajudar na caminhada. É difícil? É. Porque se para Jesus não foi fácil, para nós também não será. Mas assim como Jesus venceu, nós também venceremos. A Bíblia diz que nele nós somos mais que vencedores. Em nome de Jesus. Coloque a mão na altura do seu coração e repita comigo essas palavras. E quando eu dizer eu, você fala o seu nome. Diga: Senhor Jesus, diga eu, fala o seu nome. Em nome de Jesus, eu confesso a Jesus Cristo e aceito como meu único, suficiente Senhor e Salvador da minha alma. Senhor,
eu reconheço que sou pecador e que preciso do teu perdão. Me perdoa, Senhor, e me cobre e me purifica com o teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Meu Pai, coloque em mim o teu Espírito Santo, para que o Senhor possa me guiar debaixo da obediência, debaixo da tua vontade. Senhor, eu coloco nas tuas mãos as minhas necessidades. Eu coloco nas tuas mãos o meu passado. Eu coloco nas tuas mãos o meu presente. E eu creio que o Senhor tem um futuro abençoado para a minha vida. Por isso, eu confesso diante dos homens, diante dos seres celestiais, eu confesso que eu aceito a Jesus Cristo como meu único, suficiente Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Amém? Pode aplaudir o Senhor. Amém? Nós vamos orar nesse momento. Estenda suas mãos aqui à frente, em nome de Jesus. Santo Deus, eterno Pai, Deus, a tua palavra diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Pai, eis aqui esta jovem, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ela tomou a decisão nessa noite, não por medo, mas pela tua palavra, Senhor. Deus, que o Senhor possa ajudá-la na sua caminhada. Pai, neste momento, meu Deus, eu estou quebrando no mundo espiritual toda a palavra de maldição contra a vida dela. Pai, estou quebrando, meu Deus, todo o pacto que foi feito contra a vida dela. Pai, estou quebrando tudo aquilo que não presta, não provém de Ti, Pai, contra a vida, contra o futuro dela. Pai, estou quebrando todo o mal agora, em nome de Jesus. E eu te peço, meu Deus e meu Pai, cobre ela com o sangue do Cordeiro Eterno. Que o Teu Espírito Santo venha sobre a vida dela e faça morada, Senhor. Para que ela possa ser, meu Deus, tocada pelo Teu Espírito Santo. E no nome de Jesus, ó Pai, todos os pecados estão cancelados pelo poder que há no nome de Jesus. Assim, meu Pai, nós te apresentamos a vida dela nas Tuas mãos e te agradecemos, Senhor. E pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, risca o nome dela dessa terra e escreve o nome dela no livro da vida que está no céu. Assim, meu Deus, nós colocamos a vida dela e de cada ouvinte da Tua palavra que nessa noite confessou o Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Aplaude e glorifique o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém.